Oi, gente. Finalmente a aprovação do Bolsonaro caiu e a reprovação subiu. Depois de tantas falas, atitudes questionáveis, seria ser muito gentil, não é? Que o governo Bolsonaro realizou durante essa pandemia, finalmente a aprovação começa a dar sinais de derretimento e o governo Bolsonaro começa a dar sinais de que pode estar caminhando para perder espaço. Sendo que os efeitos do corte do auxílio emergencial ainda não foram amplamente sentidos. O que significa que quando eles forem sentidos, a tendência é despencar a aprovação. Não é? A aprovação, a tendência é a aprovação cair muito. Porque, vocês sabem, o auxílio emergencial que o Bolsonaro era contra, que o governo propôs inicialmente R$ 200, quando foi aprovado por 600, levou a uma aprovação, uma subida de aprovação muito grande do governo, apesar dessas realidades que boa parte da população brasileira não sabe. Eu vou trazer aqui os detalhes da pesquisa, não é? De acordo com o Datafolha, 40% dos entrevistados classificam o governo como ruim ou péssimo, mas isso só é importante se você olha qual é o número anterior do mesmo Datafolha. O Datafolha trazia 32%, ou seja, teve uma subida aí de gente que considera o governo péssimo de 8%. É bastante coisa. Os que consideram o governo ótimo ou bom eram, e aí era um número que me preocupava, eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal, eram 37%. Pô, 37% de aprovação ainda é muita coisa. Mas agora já caiu para 31%. É uma queda importante também na aprovação. Os que consideram regular, que eram 29%, agora caem para 26%, mostrando que as pessoas que ficam em cima do muro ou na dúvida estão diminuindo. Tem alguns outros números importantes. O número de confiança, não é, em relação às declarações do Bolsonaro. Nunca confiam. Antes eram 37%, agora subiu para 41%, né? Que nunca confiam no presidente. É uma subida pequena, mas existe. Às vezes confiam, era 39%, caiu para 38%. Aí uma queda muito pequena, né? E os sempre confiam, caiu de 21% para 19%, né? Esses números são importantes porque eles sinalizam um derretimento do governo Bolsonaro em termos de aprovação que começa a acontecer. Mas é bom lembrar que esse derretimento ele não é ainda suficiente para o impeachment. Falar em impeachment, aqui em Salvador está acontecendo uma carreata no Vale do Canela, não é? Pró-impeachment. E as manifestações pró-impeachment vão começar a aparecer em todo o país. Isso aí vocês podem ficar seguros que isso vai acontecer. Espero que as pessoas façam carreatas, como está sendo feito aqui em Salvador, que não está favorecendo, né, a disseminação do vírus, porque fazer manifestação popular de rua, as pessoas andando, é uma aglomeração e favorece a disseminação do vírus. Mesmo o pessoal usando máscara, não é recomendado. Né? Então, eu espero que a gente faça manifestações como essa carreata, mas lembrando que ainda estamos durante uma pandemia e que a distribuição da vacina ainda vai acontecer lentamente ao longo desse ano, ainda mais lentamente por causa desse governo. Incompetência e, como nós falamos no vídeo anterior, teve um projeto de disseminação do vírus. Algumas pessoas perguntaram qual o motivo em relação ao meu vídeo anterior. Olha, o motivo é meio claro, eles estavam querendo disseminar o vírus rapidamente para ter a recuperação dos negócios mais rapidamente, ou seja, criar a chamada imunidade de rebanho, para que pudesse os negócios voltarem e a economia voltar, porque a grande prioridade do governo Bolsonaro era a economia voltar para os dados econômicos não serem tão ruins. Óbvio que essa estratégia é uma estratégia absurda, falida, enfim. Eu abordei isso em menor profundidade no meu vídeo anterior, em que eu trago dados do estudo que foi feito pela USP, não é, e por uma outra instituição jurídica, que mostra que o governo Bolsonaro teve a intenção
de espalhar o vírus. Se você quiser, você pode checar esse meu vídeo anterior, que é um vídeo muito, muito importante. E divulgar, porque realmente as pessoas precisam saber que o governo teve a intenção de disseminar o vírus para fazer o retorno econômico mais rápido possível, e não teve resultado. Pelo contrário, nós estamos tendo lockdown até agora e continuamos tendo cidades que estão tendo que apertar de novo o lockdown e apertar de novo as medidas de distanciamento social. Ou seja, foi um verdadeiro fracasso essa estratégia do governo Bolsonaro. Para não falar na tragédia humana, que aí eu, enfim, prefiro nem me estender. E aí, essa estratégia falida, por esse motivo nefasto, né, de querer voltar a todo custo à atividade comercial, desconsiderando as vidas humanas. E pior, contrariando o que foi feito em outros países, porque os países que conseguiram retornar à atividade comercial mais rápido foram justamente os países que fizeram inicialmente o lockdown mais rigoroso, quer dizer, o oposto do que o governo defende. Então, medidas como essas foram contribuindo para o derretimento da aprovação. Mas eu acredito que nós vamos ver um derretimento significativo apenas quando os efeitos do corte do auxílio emergencial começarem a ser sentidos pela população. Quando? Em fevereiro. No final do mês que vem. Quando a população perceber que não tem o auxílio emergencial e que sem o auxílio emergencial durante a pandemia a situação vai piorar muito, e foi um dos motivos pelos quais, né, que eu criei, um dos motivos de eu ter criado Renda Solidária Já, um abaixo-assinado que está em todo o comentário fixado, tem um link, gente, para vocês assinarem a petição. Eu, inclusive, vou estar no canal do Pensando Alto com o Roberto Cardoso, vou estar no canal do Eduardo Moreira, vou estar em outros canais divulgando o abaixo-assinado. Essa é uma questão que eu não vou parar de defender isso durante esse ano de 2021, entendeu? E eu não vou parar de defender porque eu entendo que a crise econômica e o sofrimento da população mais pobre vai ser muito grave durante esse ano. E isso é absolutamente necessário. E para aqueles que dizem que o Renda Solidária Já favoreceria o Bolsonaro, muito pelo contrário. Se nós aprovarmos uma medida e nós começarmos a implementar uma medida com o termo Renda Solidária Já, que foi o termo Renda Solidária, que foi criado pelo Boulos e pela Luiz Erundina, e uma renda de cidadania tem sido defendida pelo Eduardo Suplicy, que eu tive a honra de ter aqui no meu canal há tanto tempo, e o Eduardo Suplicy assinou a petição, ele defende a petição também. Isso vai favorecer justamente o campo progressista, porque nós vamos ter uma bandeira positiva e não apenas desconstruir o Bolsonaro. É importante desconstruir o Bolsonaro, mas nós precisamos de ter uma pauta nossa. Múltiplas pautas. Renda solidária já é uma delas, mas justiça tributária não é fundamental. Fortalecer as cooperativas e democracia no espaço de trabalho. A questão da dívida pública, a gente fazer uma auditoria da dívida pública, a chamada auditoria cidadã, tem muitas pautas importantes para a gente defender. Mas a gente precisa ter pautas que ganham a população, porque isso faz diferença no marketing, inclusive eleitoral. Então nós temos uma razão humanitária, que é a prioritária, mas temos uma razão política também para defender essas pautas, para poder construir um caminho de um campo progressista, para poder modificar, inclusive, o controle oligárquico sobre o Estado brasileiro que existe até os dias de hoje, né? Desde que Brasil é Brasil e continua muito forte no momento atual. É isso aí que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Finalmente começa a desidratar e a derreter o governo Bolsonaro. E ainda não derreteu o necessário para o impeachment. Ainda não é suficiente. Esses números ainda não são suficientes. Ele precisa perder muito mais aprovação para um impeachment ser viável, até para uma cassação da chapa ser viável, e para o campo progressista ter viabilidade em 2022. É importante derreter ele, mas também é importante termos as nossas causas, as nossas pautas. Isso é central, gente. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo. Se você gosta, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Eu também estou ao vivo no Instagram do canal.
e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.